Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola teológica do mundo. E esse trimestre nós estivemos estudando até os confins da Terra. Essa é a lição do quarto trimestre 2023. Como nós estamos sempre 2 lições atrasadas, nós vamos concluir a lição 3. Hoje nós vamos dar a lição 13, semana que vem vamos concluir com a lição 14. Vamos então à primeira lição, que chama o propósito de missões. O propósito de missões. O texto áureo da nossa lição aqui se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16. Então, o título da nossa lição, propósito de missões. 1 Coríntios 9, 16 diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha a visão de Paulo com relação ao anunciar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. A verdade prática é que pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas sim uma imposição divina, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo cristão verdadeiro deve ter esse compromisso de anunciar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9 a 14. Diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosses morto e com o teu sangue comprasses para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Olha que leitura maravilhosa que nós fizemos, que nos mostra que o propósito de missões é levarmos todos os povos, línguas, tribos e nações a estarem diante do trono para o adorá-lo. Vamos à introdução. O propósito da Igreja de Cristo nesse mundo é de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da Igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa desse mundo deve sim conhecer a respeito de Jesus e da sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que nós vamos estudar nesta lição, essa semana. Vamos começar, e aqui a palavra-chave é propósito. Vamos começar primeiro com o alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta ao livro do Apocalipse,
é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade, desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, e que estavam dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Falemos agora de um propósito global. Em Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance encontrarmos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos, para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias, é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou da universalidade, ou a totalidade relacionada ao alcance do Evangelho, nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, que é a obra missionária. 1 Coríntios 9,16, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é de proclamar o Evangelho a todos os povos. Falemos da sinopse, tópico 1. O alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. Vamos ao ponto 2, pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Primeiro ponto, qual é a nossa disposição quando se diz pregar o Evangelho? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Por exemplo, Mateus 24:14 diz: quando o Evangelho for pregado a todas as nações, em todo lugar, então virá o fim. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Será que temos nos disposto a pregar o Evangelho? Temos formado os obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E que tal falar de jovens crentes? Será que hoje a igreja enxerga a urgência do trabalho? Levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa? João 4:35. Será que nós estamos prontos a dar a vida por essa grande obra, como Atos 20, verso 24, que dizem: nada tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra o chamado de Deus? Essas perguntas contribuem para testar uma grande realidade, ou seja, se a igreja atende ou não ao apelo divino da grande comissão. Se houver da nossa parte omissão por parte nossa e de nossos líderes, e se os crentes também não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus 24, versos 45 a 51, e Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. O apóstolo Paulo diz: pois me é imposta essa obrigação. Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele, de acordo com 1 Coríntios 9,16. E a expressão que ele diz,
ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação, e segundo, a punição por não anunciar. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é sim uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós, e nesse sentido é, portanto, um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação que é imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas sim uma obrigação, uma imposição divina. Portanto, pregar o evangelho é sim a obrigação de cada crente. Devemos, então, nos esforçar para levar o evangelho de Cristo a todos os povos. Vamos falar da conclusão dessa lição. Ela foi curta, ela só tem 2 tópicos, não é? Que nos fala do propósito e de pregar o evangelho. Vamos então à conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito, que é de fazer evangelizar. O evangelizar não é apenas uma opção, muito pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado de que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa nova, a boa notícia para todo pecador que em qualquer lugar em que ele se encontrar. Essa obrigação de pregar o evangelho é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Se somos a Igreja de Cristo, devemos levar o evangelho a todos os povos. Para reforçar o que nós estudamos, vamos às perguntas e respostas, que seria a revisão do conteúdo dessa lição. Primeiro, o que é possível perceber numa leitura atenta no livro do Apocalipse, ou de Apocalipse? Vamos à resposta. Numa leitura atenta ao livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus em redimir a humanidade já desde o livro de Gênesis. Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e no Apocalipse vemos diante do trono todos os povos, línguas e nações diante desse trono. Vamos ao segundo ponto. Qual é o alvo sublime de nossa missão? O alvo sublime de nossa missão é anunciar a realidade salvífica para todo ser humano. Esse é o alvo sublime de nossa missão, ou seja, pregar o evangelho a toda criatura. Terceira pergunta, segunda lição: qual é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja? Vamos falar disso. O propósito glorioso de Deus para a sua igreja é que a igreja pregue o evangelho a todos os povos, para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias, ou povos, línguas e nações. Esse é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Quarta pergunta: qual é a sua disposição em levar o evangelho ao pecador? Aqui é uma resposta pessoal, mas cada um deve se dispor, dizer como profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, faz da minha vida o que tu queres. Senhor, que eu seja um anunciador do evangelho. Senhor, que a minha luz brilhe, que eu possa ser o sal da terra e que eu possa causar sede nas pessoas de Deus. Que nós sejamos dispostos a levar o evangelho a todos. Quinta e última pergunta: quais são os 2 sentidos da expressão ai de mim, se não pregar o evangelho?
Bom, a expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição se nós não proclamarmos o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Com isso, nós terminamos essa lição. Queremos dizer que a semana que vem vamos concluir essa revista, que é a lição de número 14. Falemos a semana que vem, missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, será também uma lição curta, mas nós estaremos abrangendo missões e a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Quero lhe convidar para acionar o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, há um segredo. Clique ali no menu, no playlist. Você ali vai encontrar 220 pastas com 5.900 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. O propósito é trazer a você a palavra de Deus. E se você clica ali no playlist e for na primeira pasta, você vai descer, chega na primeira pasta, você vai encontrar um comentário em Mateus. De Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. Você vai subindo, comentando a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso, até o Apocalipse. E depois Gênesis até Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Além de ter toda a Bíblia comentada, nós temos as pastas A Bíblia, onde nós lemos para você a palavra de Deus. A Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, de Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia lida para você, para que você medite, e cada vídeo é um capítulo da Bíblia. Portanto, nós temos lá 1.189 capítulos, que são os 1.189 vídeos, que são os vídeos da Bíblia. Temos também uma visão panorâmica da Bíblia, que são vídeos 2 minutos, de Gênesis ao Apocalipse, explicando a Bíblia. Temos também os personagens da Bíblia, personagens do Antigo Testamento, 260 personagens, de Adão a Malaquias, e personagens do Novo Testamento, mais 240 personagens de Jesus até a igreja. Então, você que é a noiva ou a esposa do Cordeiro no Apocalipse, que você possa acionar esses vídeos, enriquecer o seu conhecimento bíblico, aulas de teologia, aulas da escola dominical, tudo para aumentar esse conhecimento, para que você aprenda a amar a Bíblia, estudar e para preparado você possa anunciar também o Evangelho de Cristo. Além disso, você pode usar esses vídeos. Se você gostou de algum vídeo, você faz o share e mande para alguém no WhatsApp, mande para alguém ou coloca no seu próprio Facebook, e assim você nos ajuda a proclamar a palavra de Deus. Lembre-se do propósito de missões, que é levar o Evangelho de Cristo a todos os povos, nações, tribos e línguas. E você pode contribuir com isso através do canal do YouTube, assistindo e divulgando esse canal e esses vídeos para amigos, familiares, conhecidos, para que eles também tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.